Sejam bem-vindos ao Toque de Bola, o programa que regressa ao passado e recupera as grandes histórias e protagonistas do desporto que ajudam a entender a atualidade. E hoje vai ser um programa muito especial, principalmente porque há gestos que ficam para a história. Momentos que os portugueses, todos os portugueses, nunca esquecerão. E há um ano muito especial, que é o ano de 1976, o ano em que Carlos Lopes foi campeão do mundo de corta-mata e recebeu a primeira medalha olímpica para o atletismo português. É um ano também que Nádia Comaneci, a romena, teve o primeiro 10 da história da ginástica. Temos grandes nomes do futebol português que nasceram nesse ano, e recordo, por exemplo, de Beto, Nuno Gomes, Dani e, a nível internacional, Ronaldinho Nazário brasileiro. Fernando. Mas estávamos a falar dos jogadores de campo, mas hoje temos provavelmente um dos guarda-redes mais marcantes do século XXI, que faz 50 anos neste dia 11 de fevereiro. Ricardo, parabéns, antes de mais, e bem-vindo ao Toque de Bola. Obrigado, prazer é meu, obrigado pelo convite. A minha pergunta é uma pergunta clássica, que é: qual é a dose de loucura para ser um guarda-redes? Ainda há bocado estavas-me a dizer, o meu filho e tal, assim, tem que ser um bocadinho maluco para ser guarda-redes, no bom sentido, porque, digo isto, é a posição mais bonita para mim do futebol, mas quando crescemos, ainda para mais que nasceu em 76, não tínhamos muitos brinquedos a não ser uma bola de futebol, e era a minha vida, era a bola de futebol e a escola. Mas todos sonhamos em marcar golos, celebrar, correr para a bancada, aquelas coisas todas que os miúdos veem os nossos ídolos fazer. E eu gostava muito também de ser guarda-redes, mas olhava para mim assim, guarda-redes. Eu gosto de ser guarda-redes, mas eu aqui não posso, se eu fizer alguma coisa que vá celebrar, metem golos, não posso sair daqui. E aquilo para mim, eu lembro-me disso quando era mais pequenino, fazia-me alguma confusão. E quando digo essa dose de loucura é porque não é fácil ser guarda-redes, é preciso ser uma paixão a dobrar para quem quer ser jogador de futebol. Para ser guarda-redes tem que dobrar, porque é muito sofrimento em termos de vida dentro do campo e fora do campo. Não é óbvio que o guarda-redes está sempre muito mais exposto aos erros do que às coisas boas. E como um treinador meu dizia, um guarda-redes nunca ganha jogo nenhum, só perde. Porque quando ganha é quem marca, quando perde é quem sofre, e por isso é que eu digo, no bom sentido, é preciso ser um bocadinho arrojado, um bocadinho louco, no bom sentido, mas quem gostar sabe que tem uma paixão fantástica pela frente, que vai dar muito trabalho, muita dedicação, muita paciência, muita luta interna para se manter fiel aos seus princípios e saudável a nível mental, para continuar, porque não é nada fácil. Quanto mais sobes nos patamares daquilo que tu imaginas para a tua vida, mais difícil se torna, porque a responsabilidade cada vez é maior. Ricardo, nós para preparar esta entrevista fizemos algumas pesquisazinhas em anos anteriores, e há aquele Já mito... tem anos para fazermos pesquisa. E há um mito que eu gostaria que se pudesses esclarecer, que é que começaste a tua carreira no Montijo. E eu estive a ver em época 93, 94, vi as fichas todas no Montijo e não encontro nenhum Ricardo Pereira nem Ricardo, só encontro um Labrecas. Não há, é verdade. Isso quer dizer o quê? Essa história já contei também, mas vou-vos contar rapidamente. Isto começou tudo quando eu tinha os meus 10 aninhos, ali por 85, 86, quando eu joguei o meu primeiro clube dentro da cidade, dentro do Montijo. Na altura era Vila, não era cidade ainda. Foi o Clube da União da Graça, que era uma coletividade, tal como foi os Unidos, que foi essa coletividade que me projetou para o Clube da Terra. Mas o primeiro torneio que eu fiz pelo Clube União da Graça, Clube de Futebol União da Graça, fiz aquele primeiro torneio, joguei ali com a malta da minha rua, porque aquilo era tudo malta da rua, e o treinador na altura, tu fazes-me lembrar e tal, és tão maluco, parece maluco como ele, mas defendes bem também. Parece o Labreca. Que o Labreca era um senhor, meu amigo, que hoje é meu amigo, já há muito tempo que é meu amigo, de Alcochete, tinha sido guarda-redes também do Montijo,
e toda a gente o apelidava de louco e tal, não sei o quê. E isso, ele começou-me a chamar, pôs-me pá, tu pareces o Labreca. E como nessa equipa jogava 3 ou 4 miúdos, meus colegas da mesma rua, levaram aquilo para a rua. Depois na rua, rapidamente, para a escola. E era o Labreca para aqui, Labreca para lá. E isto depois foi-se passando. O Ricardo, desde muito cedo, tornou-se o Labreca, sempre, porque ninguém... Houve histórias depois, quando eu comecei a ser mais conhecido e jornalistas irem ao Montijo, entrevistar os meus pais ou amigos. Pá, onde é que mora o Ricardo? Onde é que mora? E a malta dizia, mas que Ricardo? E a malta, pá, o guarda-redes do Boa Vista. O Labreca, esse moleque, pronto. E depois veio, eu só conheci o verdadeiro Labreca ali pelos meus 17 anos, 16, 17 anos. A jogar, fui a um torneio Alcochete de snooker na altura, mais o meu amigo Serralha, que nós jogávamos bem, limpávamos os torneios quase todos. E no fim, estava lá um senhor e tal, aquilo acabou, estávamos ali na conversa, ele aproximou-se de mim assim como que não quer a coisa e disse, então, tu é que és o Labreca? E eu disse, sou. E pá, tu mas és Labreca da parte de quem? Teu pai, a tua mãe? Disse, não, pai, eu não sou... Mano, Labreca é uma alcunha que me deram, diziam que era de um gajo de Alcochete, maluco e tal, não sei o quê. E pá, e quando eu digo aquilo, eu assim, pá, desculpa lá. E ele olhou assim para mim, o Labreca sou eu e o meu pai não tem nada no botijo. E assim, aí, pá, pois, olha, peço desculpa por dizer nada. Muito mais velho, não? O Labreca, vou fazer 50, o Labreca já tem que ter 70 e tais. Depois encontramos muito, depois era numa bomba de gasolina em Alcochete, onde eu passava a minha vida quase sempre a pôr gasolina nos carros. E a história resumida é isto. Tinha sido... Quando é que de Labreca para Ricardo? Quando é que Labreca para Ricardo começou, na altura, começou logo naquela aventura ali, porque eu não era para ir para o Boa Vista. Eu era para ir para Guimarães com o Quinito, na altura. E o Manel José, na altura, não há hoje as coisas que existem hoje em dia. Antigamente em dia se vê jogadores aqui ao clássico nas divisões, hoje em dia já os miúdos com 10 anos já estão todos referenciados. Mas tinham dito ao Manel, um senhor que era o Carlos Costa, que era a Lilaria, que batia esta zona toda, pá, está um guarda-redes no Montijo e tal, pá, e o Manel soube, andou cá vê-lo, e isto tudo, depois eu a jogar já na equipa principal do Montijo, que eu ainda era júnior, quando jogava já, quando saiu o Rogério Dias do Montijo, da equipa principal, e entrou o Mário Nunes, que era um treinador do Algarve. Eu já treinava com os séniores e jogava sempre para os júniores, eu era o capitão dos júniores, estávamos no Nacional de Júniores, na altura. Já éramos como havia um sub-19, podia-se jogar na altura 3 sub-19, já na altura. E nós íamos jogar ao Belenenses, que era o jogo grande, era com o Belenenses, era com o Benfica, era com o Sporting, era aqueles jogos que nós batíamos, que era duro. E não fui convocado. Porque esse treinador, o Mário Nunes, treinava, e o adjunto dele, que era o Veiga, que tinha sido meu treinador no primeiro ano de júnior, ele dizia para ele, então, mas não percebo, mas vocês, o Montijo só perde, tem um guarda-redes que o melhor não joga. E eles diziam, não, mas isso é miúdo, esse joga no júnior. Ok. E o Mr. Vasques, que era o meu treinador dos júniores, vamos jogar ao Balanço e tal, e eu não fui convocado. Epá, eu cheguei em casa, a minha mãe a chorar, assim, não fui convocado, o jogo grande, não fui convocado, mas tenho que me apresentar, tenho que ir. Fizeram-me ir, porque sou capitão, tem que ser o exemplo e tal, eu não quero ir, a minha mãe disse, tens que ir, Ricardo. E lá fui eu, pá, ia acompanhar aquilo, com uma azia desgraçada, né? Fui aqui de fora e tal, não sei o quê, que ainda me diziam nada, porque no fim, aí chamou-me, aturou aquela azia toda, e disse, olha, Ricardo, não foste convocado, nem foste, porque amanhã vais ser convocado para os séniores, que a convocatória saía sempre no dia anterior, e os júniores jogavam ou na sexta ou no sábado, já não me recordo. E pá, eu vou ser convocado para os séniores, eu com uma alegria enorme que ia convocado para o banco, não é? Assim, olha, o treinador vai-me levar passou como suplente, para a alegria. Todo contente, não é? Pá, passou-se, domingo, sai a convocatória, tinha que me apresentar no campo e tal, que era para ir almoçar juntos e tal. E pá, íamos para o campo, o mister dizia as equipas no balneário,
E eu vou, quando começamos a ir ao São Luís, que era quem entregava os cestos à gente, eu vou à procura do 12, né? Normal. Sim. São Luís, já estás aqui, dá-me o 12. E eles, não, ainda não é para levar cestos, calma. Então, mas a gente leva sempre? Não, ainda não é. Agora, hoje não é para levar cestos. Pronto, e o gajo, pá, metido naquilo, sentei-me à espera da palestra, não havia cestos, não havia nada. Começa a falar e tal, assim, mano, começa a dar a equipa, tira lá o coisinho do quadro, começa a escrever, palecas. E escreve palecas. Palecas. Vamos olhar para aquilo. Palecas. Palecas. Albuquerque. O Brandão. Era tudo jogadores do Montijo, menos o Palecas. E eu, miúdo, assim. E pá, eu disse: pode ser, não vou contigo. Mas eu era assim, coisa. Mister, Palecas. Isso é o Rogério e eu sou o Labreca. Ah, é Labreca! O Labreca! E eu, sou eu! Pá! E em volta já sabia, os mais velhos já sabiam que eu ia jogar. E a história foi esta. E o Labrecas termina quando eu vou para o Boa Vista. Lá está a história. Eu ia para Guimarães. O Alva Braga Júnior e o João Loureiro, que estava a fazer a transição do Major, vão ao Montijo nessa tarde. Vão ter comigo a casa. Levam-me para o Porto. O Quinito ia passar a noite de Setúbal para ir para Guimarães. Foi bater à porta da minha casa e disse: então o Ricardo... Já era. Ele já foi com colegas seus. E o Quinito disse: já me passaram a perna. E eu vou, e o João Loureiro no carro disse: pá, mas isto de Labreca, isso não é nome de guarda-redes. Eu chamo-me Ricardo. Pronto, então é Ricardo. É Ricardo, Labreca. Pá, isso não é nome de guarda-redes, vai ser um guarda-redes do caralho. Labreca. Eu dou-lhe o nome que quiser. O guarda-redes que eu quero ser pode ser o nome que você quiser. Eu quero é ser guarda-redes. Porque na altura, pá, o Barreirense queria-me e tal. E eu fui ganhar muito menos dinheiro do que ia ganhar para o Barreirense, mas queria era fazer uma carreira, queria ser guarda-redes, queria ser profissional, queria ir para os melhores. E na altura, vou para essa semana, vou fazer a semaninha de treinos. Na altura não havia... Pá, ninguém sabia quem eu era, não havia redes sociais, não havia nada. A malta tinha dito que eu estava doente em casa, não sei o quê, eu estava a treinar no Bessa. Vim a jogar o último jogo do campeonato, foi no Quarteirense, e quando regressamos do Algarve, tinha o falecido Juca no gabinete do presidente do Montijo na altura, para o Sporting na altura, e eu disse: já não posso assinar por ninguém, porque eu já me comprometi com o Boa Vista, nem o presidente sabia, já tinha assinado isto, pronto. E eu depois começou o Ricardo, mas ainda hoje, se vocês forem ao Montijo, as malta da minha idade, as pessoas, o meu irmão, a barbearia do meu irmão chama-se Labreca. O meu irmão é o Labreca. Labreca 2. Pouca gente sabe que é o Pedro, porque eu digo que é o Pedro, porque é o Labreca. Ponto final. Ricardo, esse Boa Vista, quando nós olhamos para clubes, equipas com mística, esse é um dos Boa Vistas que eu acho que todos nós recordamos até com alguma saudade, olhando para aquilo que o Boa Vista está. É uma altura que dói muito. Estamos a falar Valentim Loureiro, João Loureiro, Manuel José... Eu apanhei a transição. Alfredo, o treinador. Não, eu apanhei a transição da presidência do Major para o João. Sim, mas conviveu muito também com o Major. Eu chego, a média de idades do Boa Vista naquela altura devia rondar os 30 anos. Porque eu chego a um balneário, é o que eu digo, então, mas na altura toda a gente dizia era muito difícil, os miúdos, havia um respeito que infelizmente por um lado hoje não existe, dos mais novos para com os mais velhos, em algumas coisas, para outras coisas melhorou. Mas não é que nos batesse ou algo do género, ou não sei o quê. Era quando o mais velho falava para nós ou nos dirigia a palavra para alguma coisa, era: estão a falar para mim, eu sou alguém, estão-me a ajudar, estão-me a querer ajudar. E eu, como era este meu feitio, além de ser dedicado ao trabalho e da perfeição e de olhar para os mais o que faziam e querer ser mais ou melhor que eles, os meus melhores amigos foram os guarda-redes. Foi o Alfredo e foi o Tom Luís. Foram eles que me ajudaram a chegar onde cheguei. Foram o Alfredo, o Tom Luís, o falecido Jaime Alves, o nosso querido Jaime Alves, Caetano, Nelo, Bobó. Era uma equipa. Tavares, Arthur, depois naquele ano, Martelinho, mas isso é malta mais nova. Mas eram mais novos. Depois subiram. O Barney, sido... o Pedro. Não, já não estava. Até o Casaca tinha acabado no ano anterior, mas estava Nogueira, Central. Fernando Mendes. Era um balneário de uma equipa que já andava nas competições europeias e que se batia com as da Europa, não? E era
era um clube com uma mística tremenda, tremenda. Os jogadores tinham muita força, muito peso, e com um treinador daqueles. O treinador, quando falava, quando a voz dele imperava perante os jogadores e perante o presidente. Não havia... Há assim alguma história... Temos histórias com o Major e o Manuel José de coisas de malucas. Há histórias, não vou dizer o nome, o Manuel José pôs um jogador a lavar o balneário de Mangueira. Só foi treinado depois de lavar o balneário. Mas porquê? Ele tinha a mania de cuspir para o chão. Não era pode-se dizer que era quase um tique, se calhar. Era um tique. Tinha coisas de estar, como a gente vê o Guardiola agora, parece que está sempre a deitar coisas fora. Sim. Ele tinha e cuspia para o chão. E o Manuel José uma vez chegou ao balneário, olhou assim para o chão, começou a andar, lá deu a palestra dele. O gajo que fez isto tudo só vai treinar quando isto estiver tudo lavado. Mangueira. Jogador internacional. Hoje em dia, tinha um empresário a bater à porta. Era bullying. Isso era bullying. Isso era despedido e preso quase o treinador. E assim do Manuel José com o Valentim Loureiro no balneário. Temos ao intervalo a maior, todas é dos cestos. Um jogo qualquer com o Major entra, gostava de ir ao intervalo quando as coisas estavam empatadas ou perderam, e ele entrava a dar aquela voz dele forte e não sei o quê. Vocês, o que é que vocês precisam? Precisam de dinheiro? E a malta disse, Major, era sempre mas não é por dinheiro que a gente vai ganhar mesmo, mas eu ajudo, eu dou-me o prémio. Anda lá, quem manda aqui nisto somos nós, quem manda aqui nisto sou eu. E o Manel aproveitava, você manda daí para fora, daí para dentro, e manda sou eu. Pronto, pegava, em vez de haver palestra, não sei se mas os cestos eram o quê? Os cestos era o pontapé, depois era o Major aos cestos, estava os cestos da roupa assim em frente à malta toda, e catapum, o Manel dizia, quem manda aqui sou eu, e ele, pum, quem manda aqui sou eu. Era cestos para... E ganharam esse jogo já agora ou não? Já não, mas o Boa Vista naquela altura já ganhava muitas vezes. E isto estamos a falar eu com 19 aninhos, né? Porque aquela equipa já tinha campeões nacionais de júniores, Nuno Gomes, Delfim, Mário Silva, o Leeds tinha regressado do Rio Ave, ou do Lessas, acho que era do Rio Ave, era mais velho o Leeds. Estava eu, o Leeds Central. Marlon Brandão também? Não. Já é mais para trás. Estou a dizer a malta nova que entrou nesse ano, subiram dos júniores, Tavares, ponta de lança, Nuno Gomes, Delfim, Ivo, Central, Mário Silva, regressou o Litos, entrei eu do Montijo, o Rui Borges do Casa Pia, entramos muitos, porque naquele ano saíram 13 jogadores. O Ricardo Costa não, é mais tarde. Não, o Ricardo Costa não teve. Esse plantel que tu falas, e depois ainda acrescenta, depois ainda veio o Timófete. Não, já lá estava, o Timófete já lá estava, peço desculpa, o Timófete já estava. Já estava, ou seja, depois o Sanches vai, depois ganhamos a Taça de Portugal em 97, vai ele e o Nuno Gomes para o Benfica e vem outra vez em 98. Ainda vem a tempo de ser campeão. Ainda foi campeão. E pronto, o culminar desse Boa Vistão é a conquista de um título que é uma coisa, quer dizer, ainda por cima, vendo hoje o Boa Vista como está, ainda mais impensável se torna, hoje damos, e naquela altura falámos, e hoje, por exemplo, hoje as pessoas do futebol, quanto mais tempo passar, mais valor dão à conquista, porque nós olhamos muito para o campeonato que se ganhou, mas vejam os anos transatos em que lugar é que o Boa Vista ficou. Sim, nós fizemos 2 segundos. Fizemos 2 segundos. Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, nós andámos ali, eu lembro-me, não sei se foi no ano antes ou 2 anos antes, nós vamos a Faro, estávamos a umbrear com o Porto até ao fim, o Porto jogava em Alvalade à noite. Isso é no ano do Penta. Pronto. Do ano do Penta o Porto entra campeão já em Alvalade, nós em Faro, a acabar o jogo, estamos a ganhar 2-0. 2-2. E um árbitro chamado António Costa, foi o último jogo do Sr. Hernani Ascensão, que era diretor de futebol na altura, deu-lhe 2 pares de galhetas no túnel e disse que o futebol tinha acabado de pé. Aquilo foi um dos maiores roubos que eu vi na minha vida. O jogo, o Farense não tem culpa nenhuma na altura, foi um Farense Boa Vista. E o Porto já tinha entrado campeão, porque o Porto era uma equipa fortíssima também e certeza absoluta ia ser campeão porque jogava, e naquele ano foi muito forte também. Agora, assistimos e passámos por coisas para dar valor àquela equipa andou muitos anos sendo uma equipa, a terceira equipa da cidade, digamos assim, porque era o Futebol Clube do Porto, os Salgueiros tinha muita gente e o Boa Vista também, mas era uma cidade. Não era como Braga, que é o Sport Clube Braga, não é como o Vitória de Guimarães, que é Guimarães, não era. Era dividido e o Porto tinha... Mas explica-te como é que vocês conseguiram criar a vossa cultura,
Como é que era gerir a rivalidade com o Futebol Clube do Porto? Porque se calhar a maior dificuldade é mesmo essa, né? do que propriamente o confronto com o Benfica, com o Sporting. Ou seja, era difícil, vocês conseguiram encontrar ali a cultura certa. O derby foi sempre O derby especial. era- É como, por exemplo, é como jogares um Benfica Sporting, é como jogares os jogos. Mas não é diferente? Era porque é assim, Porque é uma espécie sempre do pequeno a querer ir o maior era o clube mais derrubar o grande, pequeno, era o não é? clube mais pequeno em termos de massa, em termos de títulos. Era o pequeno sempre a querer pôr-se ao nível do grande e a ter, porque nós tecnicamente, em termos de infraestruturas, não tínhamos nem pouco mais ou menos as estruturas que tinham os clubes grandes, como é óbvio. Agora, em termos de qualidade humana, de técnica, de staffs, tudo, pá, tínhamos as mesmas condições, se calhar, ou melhor, porque tínhamos, além de ter que ser bons dentro do campo, ser abnegados, tínhamos um treinador que era o expoente máximo de tudo aquilo que era a abnegação, dedicação ao trabalho, de não virar... Eu lembro-me de estar semanas e semanas e semanas sem folgas, porque aquilo era a imagem do Jean Pacheco. Nós tivemos quase 6 anos com o Jean Pacheco, foram 12 anos de carreira. O físico ficou houve esmifrado. dois mitos, digamos assim, que se criaram em torno da equipa do Boa Vista de Jean Pacheco. Um, muito falado, que é pá, só dão porrada. Eu não conheço nenhuma equipa que só dê porrada e ganhe campeonato. Conheço nenhuma, mas... E a outra que se falou muito, embora um bocadinho por fora, é que os vossos limites de cafeína estavam ali sempre. Não, O que é que isso é? Isso era como... é o quê? Depende de cada um. Assim, toda a gente toma suplementos, isso era como é que eu ia dizer? As más línguas. Para ser simpático, as pessoas... Estou a chegar aos 50, não tinha que ser simpático com ninguém, mas isso é conversa para o boi dormir, não tem nada a ver. O mundo da medicina e de hoje em dia, se vocês forem ver hoje em dia, os jogadores tomam e têm que tomar N coisas, porque está tudo pesado, está tudo... Para quê? Para tirar o melhor rendimento, porque os jogadores desgastam-se muito, têm que estar sempre a recuperar rapidamente, e hoje em dia cada vez há mais jogos. Sendo essa equipa que nós... Não era a equipa que dava para... Era uma equipa que não deixava respirar adversários. Nós ganhávamos não só pela qualidade, mas para nos acompanhar. Tinha que ser uma alta que fizesse no mínimo igual a nós. E o que nós treinávamos... E eu sou suspeito para falar, mas digo-vos abertamente para a saúde dos meus filhos, nós treinávamos muito, muito, muito mais. Muito mais. Nós tínhamos... Dou-vos um exemplo, nós íamos para a parte da cidade do Porto, que era para onde ia o Boa Vista, para onde ia o Porto, para onde ia o Salgueiros, para onde ia o Infesta, para onde ia toda a gente, às quartas-feiras, aquelas quartas-feiras, terças-feiras, de correr na mata ou ir correr para o parque. Quando chegava a carrinha do Boa Vista, já lá estavam outras equipas, malta, os nossos colegas, nós falámos todos, lá veio os malucos, porque nós fazíamos pó. Nós quando íamos a treinar ficava pó, porque aqui, os caminhos eram de gravilha. Nós fazíamos pó. Era a diferença, era um bocadinho diferente, Houve jogadores, tive colegas meus, um deles até, não é com o meu aval, mas fui eu que até o aconselhei por uma qualidade tremenda, e ele chegou ao ponto de chegar ao pé do Mister e disse: Mister, eu adorava estar aqui, mas eu não aguento isto. Eu não aguento este ritmo, não aguento. A minha qualidade, eu não consegui exprimir aquilo mas eu fisicamente não aguento isto. Não dá. Não aguento. Porque era preciso teres qualidade e teres uma resistência mental e física brutal para aguentares semanas. E foi mais com o Jean Pacheco ou já era também com o Manuel Zé? Não, também. O Manuel Zé trabalhávamos bem, mas foi muito mais... Eu tive 6 anos com o Jean Pacheco e tive Aquilo era a imagem um do Jean ano Pacheco com como o Mr. Manuel Zé. Aquilo era a imagem do Jean Pacheco como jogador. Era aquilo, não é? a abnegação, o trabalho, a dedicação, o meter a cabeça onde os outros metem os pés, o não dar nada por perdido, se a bola vai sair e tentar que ela não saia, porque se calhar sai dali um lançamento que vai dar golo. E isto era a dedicação ao trabalho, juntando a toda a qualidade que havia nos atletas. Não nos podemos esquecer, esse Boa Vista, que depois culmina por ser campeão nacional, teve na primeira vez na história, 4 jogadores a titular na seleção nacional. 4 jogadores a titular na seleção nacional. E era por alguma razão, não era para dar porrada, porque Portugal não dava porrada. Né? Esse Boa Vista, a maneira como esse Boa Vista, por exemplo, pressionava os adversários, como encurtava espaços, como dificultava a missão dos adversários,
era um Boa Vista que poderia jogar hoje. Hoje, por exemplo, as equipas jogam todas pressing alto, muita fisicalidade, como se o Farioli agora fala no Porto. Naquela altura, nós dizemos... Era uma equipa que poderia jogar hoje ainda? Havia jogadores que nós diziam, há jogadores que calhar hoje não jogavam porque eram jogadores muito agressivos e hoje com os VARs e com as câmaras e tal, não sei o quê, jogavam. Iam moldando, como é óbvio, às características do que exige hoje o futebol, porque a qualidade está lá. Mas mesmo o estilo de jogo do Boa Vista se calhar encaixava no futebol de hoje em dia, a forma como... Havia uma coisa que era verdade. Muitas das vezes que se te faltasse alguma arte ou engenho que tivesse os clubes maiores com jogadores de maior carveira, com maior tudo, tu tinhas que nivelar aquilo de alguma maneira. Claro. E era a nível físico, a nível do desgaste, a nível como nós chamamos da carraça, de não sair de cima. Petit, Quevedo, esse tipo de jogadores. Mas nós tínhamos Rui Bento, Timóteo, Sanches, são jogadores de recorte mundial. Era uma equipa completa quase. Atenção, não é? tínhamos... Eu vou-vos dizer aquela equipa, se calhar não consigo lembrar de todos. Nós tínhamos aquele ano, eu joguei com um dos melhores guarda-redes da minha vida, foi o William. Os melhores guarda-redes que eu vi na minha vida jogar. Naquela equipa de campeões era eu, o Rui Oscar, Freixo, Mário Silva, Quevedo, Lides, Pedro Emanuel. Petit, Pedro Santos, Rui Bento, Sanches, Jorge Couto, Duda, Silva, Wellington, Martelinho, não sei se já disseste. Martelinho, pá, Ricardo, para 50 anos a memória não está nada mal. Não, nós tínhamos, era uma equipa que não era fácil entrar gente e os que entrassem sabiam que e vocês aquilo também era... aquilo era muito, mas também aquilo também quando nos treinos, imagino. Eu vou-vos dizer, hoje em dia mudou muito, já não há os treinos de... A parte física é trabalhada muito diferente, pá. Se calhar naquela altura hoje dizemos, que loucuras que nós fazíamos, aquelas coisas já não se fazem, se calhar daqui a 20 anos estamos a olhar para hoje e dizer, o que a gente fazia em 2025, grandes malucos nós éramos. Havia malta a vomitar. Em Tomar eu vi o Nuno Gomes, por exemplo, atrás na fila com o Manel Zé, e o Manel Zé não deixava nem, era empurrar gente a vomitar, para corridas de manhã. Era uma parte que era essencial, que era as pré-épocas, tinha que ser muito duras, quanto mais duras fosse a pré-época, mais tempo, e depois tinhas de fazer outra em janeiro, a seguir ao Natal, para ver como é que a malta vinha. Hoje já não se faz tanto isso, hoje o trabalho não é isso. Mas vocês tinham uma cultura de balneário muito forte, não é? Há uns tempos eu lembro foi o Petit, contar uma história muito gira, que é com vocês quando havia, imagino, nesses treinos aquilo devia ser... Ia-te a contar, o sábado, por exemplo, hoje treina-se praticamente sem caneleiras. Antigamente era impossível, muito mais no norte do país. Exato. A malta no norte era mais, pelo menos os campos também proporcionavam mais isso, os campos estavam mais escorregadios, havia mais água, tudo. O nosso melhor treino, juro isto para a minha saúde, o nosso melhor treino, jogando uma semana normal, domingo a domingo, o treino com que a gente sonhava, os jogadores, que punhamos dinheirinho à altura, sem escudos, cada um para a caixinha, era o treino de sábado de manhã. Sábado de manhã era véspera de jogo, piton no vinho em folha, piton de alumínio no vinho em folha, caneleiras de carbono, não é que as usam hoje, que é tipo máquinas com um telemóvel, era aquelas que envolvia tornozelo e até ao joelho. O treino, 3 equipas, quem marca sai e a outra entra, que era o Jaime Pacheco também jogava. Era isso que eu ia perguntar, o Jaime Pacheco jogava como aquilo se fosse era treininhos, partia-se caneleiras naquele treino. E o mister dizia, este é o treino que é para o jogo. O gajo que se aleijar hoje dá-me menos preocupação para amanhã que não joga. É menos trabalho a fazer convocatória. Mas ninguém se queria, como é óbvio, ninguém queria aleijar ninguém, mas aquilo era o treino, a preparação da semana dura e tal, mais tático para o fim da semana, o treino de sábado, que era um bocadinho mais curtinho, era ali 1 hora, 50 minutos. Quando havia os coletes, minha mãe, aquele treininho, minha mãe, aquilo era o treino, e quem ia para o jogo, quem não desse tudo naquele treino, um gajo ia para o jogo e disse, o treino de ontem não correu tão bem, isto vai ser mais difícil. E algum deles perdeu a titularidade por dar menos nesse treino? Não, malta que ficou de fora, malta que não foi convocada, malta que... O Jaime Pacheco também não olhava a nomes, não é? Não, o mister era... Mas dava porrada também? Sério? Ele levava. Eu lembro do Joel uma vez, dei-lhe uma pasada que ele parecia uma traquilha, 2 voltas no ar. Ele disse, então, queres ser convocado? Senhor mister, você anda aqui é igual aos outros, leva como aos outros. E era verdade, e era assim até. E quando é que vocês começaram a pensar em que zona? Se calhar... Do ano do título? Sim. Foi quando fomos à Madeira. Já foi dito também pelo mister, foi quando fomos à Madeira empatar o jogo.
onde foi daqueles jogos que empatámos de milagre, porque aquilo foi pisar-nos forte e feio, e vamos para o balneário, e estávamos tão consternados que dissemos ao Mister, nos capitães, o Litos também, o Pedro também, forte, disse ao Mister, nós vamos até ao fim, nós vamos lutar para ser campeões, vamos, e sem problema nenhum, se você quiser vai à conferência de imprensa e nós vamos lutar para o campeonato. E naquela altura havia muito, não da nossa parte, mas da parte institucional, como é óbvio, tentarem-se proteger. A gente entende, né? É como hoje em dia dizemos, somos candidatos a ganhar um Mundial. Nós somos uns, se calhar, uns dos favoritos agora. E o Brasil, e a Argentina, e os que já ganharam isto tudo, também são. Agora, vamos, sim senhora, vamos ser. Então se ficamos em segundo é uma tragédia. E isto passa sempre para a parte administrativa. E o João Loureiro, na altura, estava um bocado... Pá, não pode ser, que isto ainda falta muito campeonato e tal, assim. É jogo a jogo. Você não diz, dizemos nós. E quando vamos para a empresa, então, vamos lá, a gente vai assumir isto, então, mas vocês têm que saber, nós temos 4 pontos de avanço, o último jogo é no Porto, vamos ter que ganhar 9 jogos seguidos. Você tem medo? Se tiver medo, não diga nada, que a gente diz. Vamos lá embora. E foi aí. Foi no jogo que quando a gente vende a Madeira, na conferência de imprensa já o Mister tinha dito, somos candidatos, vamos lutar pelo título até ao fim. E foi quando levamos 9 vitórias até ao fim aquilo foi um boost já jogámos, foi da nossa parte, o que nós sentíamos dos outros era a incapacidade de conseguir nos parar nos jogos, porque nós tivemos, acho que foi uma vitória ou outra por margem mínima, acho que até marquei um golo num desses jogos, foi um golo meu contra o Beira-Mar, acho eu, ganhámos 1-0 com um golo meu de penalti. Foi isso. E depois tivemos um jogo muito difícil em Alverca. Qual é o jogo para ti mais marcante desse campeonato que vocês ganham? Foi o do Sporting em casa. Foi quando nós, mesmo a acabar, o Martelinho faz um gol. Uma chapelada que saiu-lhe, a bola bateu, começou na canela, no joelho, passou para a canela e foi bater no pé e ela fez um arco por cima do Schmeichel. Já perto do fim. Brutal. E esse jogo ali foi... faltava sensivelmente 6 jogos para acabar, isto foi a seguir à Madeira pouco tempo depois, ia faltar 6, 7 jogos para acabar. Jogámos com o Sporting em casa, foi esse, e pronto, era manter a distância sempre ao aumentá-la, o Porto também não perdia, nós jogávamos e pumba, e ganhávamos sempre, eles sempre a ganhar. Mas vocês sentiam que, e há pouco falaste daquela história de Faro, que eram empurrados, vinha atrás. Havia uma tentativa de desempurrar, a força vinha atrás, sim, nós sentíamos que nós não, o Boa Vista não era uma equipa grande como o Benfica, Sporting e Porto, como é óbvio, em termos de notoriedade, em termos de peso institucional, em termos de peso de massa adepta. Os adeptos do Boa Vista eram tão grandes ou maiores em termos de massa emocional. Agora, nós quando íamos à Alverca, foi nos jogadores que pagaram 70 autocarros do bolso para virem adeptos, porque não vinha ninguém. A realidade era essa. Custa ver o Boa Vista como está hoje, não é? É melhor nem ir por aí, porque é duro. E o Boa Vista está nisto hoje, arrisco-me a dizer, por tudo aquilo que conseguiu nesses anos, por aquilo que estava a ser e se a transformar. O Boa Vista... Ou seja, crescer demasiado e depois não souberam dar seguimento. Sim, também, porque da parte esportiva tínhamos tudo. Depois da parte do que andava à volta... Não sou nenhum expert para dizer, nem quero me estar a arriscar por aí, mas faltou bases para que o barco não fosse ao fundo, digamos assim, né? Infelizmente, e está a passar hoje por muito difícil, calhar pior que do ano que foi descido administrativamente, onde houve alguns atletas mesmo assiduamente a ajudar os jogadores que lá estavam. Esse tempo, de facto, e ainda hoje quando nós falamos com adeptos do Boa Vista, eles recordam isso, e de facto é uma época histórica. Depois para ti, tu acabas por dar um salto gigante. Havia uma característica a tua que hoje em dia é normal, mas eras os primeiros guarda-redes a saberes realmente com os pés. E na altura era maluco, vai para a baliza. O que é que os treinadores te diziam quando tu tentavas? Não, hoje, dizia o Ricardo, se chegasses hoje, ganhavas o dinheiro que querias. Estes agora falham, dão a bolas avançados, é a maneira de jogar, é assim, o treinador assume, a culpa é do treinador. Porque é assim que nós jogamos, construído desde trás.
Se eu fizesse uma coisa daquelas, o Jaime Pacheco pendurava-me logo na haste ao pé da bandeira. Quais eram as indicações que, por Tirava- exemplo, o Jaime Pacheco te dava quando a bola vinha para ti? assim, Era chutar para a frente? isto- Era... Recuando um bocadinho atrás, eu joguei muito tempo a ponta de lança, sempre joguei bem com os pés, gostava muito de jogar, não era tão bom à frente como era a baliza. E há bocadinho passou-me, eu vou para o Boa Vista através de um jogo, na altura, falecido nosso querido Mário João, que era olheiro do Boa Vista, o grande central era olheiro do Boa Vista, mandaram-no vir ver um jogo a Montemor. E nesse jogo, o nosso ponta de lança tinha passado mal a noite, não tínhamos ponta de lança, e o Mário Nunes, lá com o Palecas dele, vamos pôr no autocarro para Montemor, Montijo para Montemor, e Palecas, o Tozinho, não temos ponta de lança, como é? Dá? Mister, eu jogo a música que era jogar. Era jogar. E chegamos lá, pim, 2-1, segundo golo do Ricardo, do Palecas para ele, Labreca para o jornal. E eu não sabia, não fazia ideia, estava lá o Mário João, no fim vieram-me apresentar e tal, não sei o quê, e dizia ele assim, menino, o que é que eu vou dizer agora? Então, viveu um guarda-redes, foi ponta de lança e foi ele que marcou o golo, o que é que eu vou dizer agora, treinador? 2-1. Isto foi giro, lembrar-me disso. Vem daí, porque eu, além de bater muito longe, tive até que modificar a minha maneira de bater, porque eu gostava de bater a chamada à inglesa, a bola a bater no chão, ia dar-lhe logo de seguida e a bola ia bem direcionada, mas era muito forte e a bola batia muito longe no campo e muitas vezes ia para o guarda-redes ou ia para fora e perdíamos a grande vantagem que nós tínhamos daqueles anos, que era Dudas, Martelinhos, Jorge Couto. Sempre que ganhámos a bola, balas autênticas que eu lançava logo no contra-ataque e eles... Com o esquerdo e com o direito, Ricardo. Com o esquerdo e com o direito. Era indiferente. Mas normalmente era quase sempre com o direito. E vinha daí, porquê? Porque nos treinos, o Manel José, muitas vezes eu, mesmo na baliza, às vezes vinha, eu fintava um jogador ou outro, fazia-lhe uma cueca e o Manel parava os treinos e dizia, isso aqui não é para fazer aqui, vai já para um tiro cambiar, isso aqui é para defender, não é para jogar. Era a tal coisa, o guarda-redes, não era para inventar, era para jogar fácil, se a bola havia dar um gestão. E na altura o Pacheco gostava e sabia que eu adorava e eu até me desenrascava bem, jogava bem, marcava golos de cabeça e colocava bem a bola onde queria e ele alimentou-me sempre isso, assim, quando o jogo estava mais apertado tirávamos ali um médio, prescindia mais vezes, punha mais um avançado e eu jogava um bocadinho mais e sempre protegido por ele. Uma vez perdemos com a Vitória em casa, que era um jogo difícil de perder, perdemos 1-0 com um gol do Pedro Mendes, fez-me uma chapelada e a gente não conseguiu marcar e o Pacheco veio-me dar um abraço e assumiu aquilo porque era o sítio onde eu tinha que estar a jogar. Eu jogava assumida, jogava ali, jogava quase como um central. Aquilo que se faz hoje, não é? Aquilo que se faz hoje, por isso é que eu estou a dizer, naquela altura era visto de outra maneira e nós já jogávamos assim, nós aproveitávamos a ter mais um elemento atrás e o Leeds sempre muito mais fixo e o Pedro, como construía muito bem, subia quase para os médios, fazia como Rui Bento ou Petit, fazia o lugar deles e podíamos pôr ou o Rui ou o Petit já junto ao Sanches e tínhamos mais um elemento que desequilibrava o meio campo para poder pôr bolas para o Duda e para o Martelinho e para o Jorge Couto. E eu jogava quase como um central, como é óbvio que as devidas cautelas para estar ali, mas às vezes era impossível. E hoje em dia, e bem, apesar de eu ver e falar com os meus guarda-redes também e termos conversas juntos, abusa-se demasiado. Nem toda a gente, porque isto começou com o Guardiola, com os Barcelona e aquela coisa, a malta toda não pode haver o símbolo do Barcelona em todas as camisolas. Há malta que quer jogar assim, mas há malta que não pode jogar assim. Há malta, e às vezes arrisca-se demasiado, porque há uns que temos de saber o risco que corremos. Tu corres um risco muito grande a jogar com um gajo na baliza que queira jogar assim, com os tamanhos, ou com um gajo que tenha uma qualidade, pode falhar, mas vai falhar uma em 100 e o outro se calhar falha 20 em 100. Vais-te pôr em muito mais perigo, como é óbvio. Agora, é o que eu digo, hoje em dia, isso é normal, antigamente não era muito bem visto, até para a parte de fora. Os adeptos, vai para a baliza, estás aí. Isso vem a propósito. Ricardo, Os portugueses conheceram em 2004 e 2006 um Ricardo que sabia adivinhar penaltis. Adivinhar isso tem muito se lhe digo, isso não é assim. Pronto, é a minha teoria. Não é agora, assim. Posso explicar também. Agora nós temos outra coisa, vamos ver se consegues, se és bom a adivinhar fotografias. Aqui nesta fotografia que não consegues ver, estão 2 guarda-redes. Estou a ver por espelho ali. Não. estão 2 guarda-redes. E damos também hipótesinha para acertares quem são os 2 guarda-redes que estão aqui. Mas tem que ter uma pista. Um és tu.
Um és tu, Sou claro. eu. E há um E outro guarda-redes que tu sempre disseste que era Quase uma um ídolo, referência uma para ti, referência para que ti. está a tentar marcar-te um gol. Já que falavas das subidas dos Que guarda-redes. está a tentar marcar Agora num tens que jogo. Num jogo. E eu a jogar. Boa No Vista, Bessa, no Bessa. Boa Vista, qualquer esse, coisa. esse clube e esse guarda-redes está a tentar marcar-te um gol. Estás a jogar com o número 12, se não estou a ver. 12, isso é nos primeiros. Isso é nos primeiros anos de Boa Vista. Não era o 12. Eu era o 24. O 12 já foi depois. Um guarda-redes a tentar marcar gol. Num jogo. É um jogo e é um guarda-redes que tu admiras muito. Sempre disseste que admiravas muito. Rezam Para as não dizer lendas que não é era mesmo o teu ídolo. Rezam as lendas que deixa-lhe uma camisola. Não pode ser o Perdomo. É o Perdomo! É ele! Isto é no lance de bola Esse parada. eu vou-vos dizer. Benfica devia estar aflito para o Perdão Para estar o na Perdão área. estar aí lá Isso acima. é no Bessa. Isso é no No Bessa. Bessa, Está ali sim, o velhinho. no Bessa. Velhinho Bessa está ali. Sim. 12 está aqui. Caraças, pá, eu. Há tantos anos tem esta foto. Isto é 96, 97. Provável. 96, 97. O Perdomo é a camisola. Esta camisola que o Perdomo tem, que jogou na final da taça de 97. O Benfica Boa Vista, nós ganhamos 3-2. É a única camisola que eu tenho em casa, a única que eu tenha pedido a um guarda-redes. Eu tenho muitas, porque nós trocávamos normalmente quando jogávamos seleções ou quando se pedia para trocar, nós trocávamos. Agora, também o treinador era o Manuel José do Benfica, na altura, tinha sido o meu treinador. No fim do jogo, não era fácil, depois de terem perdido a final da taça. Eu faço a escadaria do túnel do Jamor, que vocês conhecem, aquele túnel. Vamos até lá ao fundo, entramos no largozinho onde havia o café do São João e o Michel estava ali, peço para entrar e queria só pedir, se podia pedir ao Perdão uma camisola dele. E ele estava a tirar a camisola e eu ainda tenho a camisola tal como estava. Foi o único guarda-redes, porque para mim foi dos melhores que eu vi, sem ser lavada, como estava, ainda está suja, o campo estava molhado, estava a chover. Sim. Isto é a equipa de Valdos, defendi, mesmo a acabar um livro do Valdo, mesmo ao ângulo, foi aquilo que nos permitiu, João Pinto. E é a única camisola que eu tenho de um guarda-redes que eu fui para pedir. Tenho outros que fico contente de ter, mas ele, porque de facto foi aquela altura, na altura o Perdomo nesta altura, não sei se já tinha 40, ou se tinha 41, ou se tinha 39, mas estava ali. Ele achou 59, portanto aqui... Estamos a falar aí no... Tinha 38, para aí, 39. Tinha perto Sim, dos 40. quase 40. Tinha 20. Foi o melhor que tu viste. Tinha Foi o melhor 20, que tu viste. era uma É isso. coisa extraordinária. Depois ficámos amigos, porque ele era sócio também numa empresa das luvas, foi onde nasceu a MPH, que eu fui patrocinado, que era Michel Perdomo, que eram umas luvas que era a BGB primeiro, depois transformou-se em MPH. O Sanches era sócio também. E foi do melhor que eu vi. E pronto, essa camisola tem uma história. Deste jogo não, mas da final da taça. Esta deixa que é, tu podias ter seguido as pisadas do Perdomo, no sentido de que podias ter representado o Benfica. Quando tu sais do Boa Vista, tens a possibilidade de ir para o Benfica ou para o Sporting. E tinha a possibilidade de ir para outras. Aliás, até tinhas... Um dia, ainda só agora tenho estás- 50. Ainda só tenho 50. Mas tinhas hipóteses de ir para outro clube grande português, além Sim, do Sporting e exatamente, do... exatamente. Tinhas o Sporting, Porto e o Eu Benfica sim, interessados em ti. eu digo só, eu vou para o Sporting, dá-me meu coração para já porque o treinador me queria, as pessoas da administração me queriam, Fernando Santos, não é? o Mr. Fernando Santos, e por uma pessoa especial que teve no futebol muito pouco tempo, e ainda bem, porque eu acho que ele estava a mais por ser a pessoa que era no futebol, porque era uma pessoa à parte. Foi a única pessoa que eu conheci que, quando perdia, ele estava lá com o mesmo sorriso a dar um abraço a todos os atletas e a incentivar, que era um senhor chamado Ribeiro Teles. E foi também foi muito por causa dele que eu fui, e porque o treinador me queria e tal, mas teve tudo, aquilo foi público na altura, estava institucionalmente estava o acordo feito, e por coisas que hoje não importa, Mas que porque história eu tinha, por exemplo, eu posso dizer que eu na altura tinha um pré-acordo com uma equipa estrangeira de Inglaterra, um pré-acordo assinado, não por mim, porque eu não podia assinar, mas por meu representante, por uma equipa inglesa. E na altura, essa equipa tinha um guarda-redes internacional de outro país também, onde contava como estrangeiro. E tinha que vagar essa vaga, o clube queria que ele saísse, ele não saiu, só acabou por sair
no mercado de inverno, e acabou por não sair, e isto esteve ali ramo-ramo. Na altura as pessoas souberam daquilo que se passava, e as coisas não foram bem conduzidas, digamos assim, em termos pessoais, em termos no que diz respeito à minha pessoa, não foram bem tratadas, e eu na altura disse ponto final, e vou para estágio. Depois tenho uma história, o João Loureiro até queria-me proibir de ir para estágio, não vais levar um processo disciplinar para aqui e para lá, coisas assim, mas era com uma pessoa com quem eu dou muito bem, e eu fiz-lhe ver. Depois fomos para estágio juntos no carro, foi a equipa no autocarro, eu fui no carro com ele, e fiz-lhe ver aquilo que eu sentia e queria para a minha vida, e que não pactuava com certos determinados de comportamentos, e que disse, daqui para a frente, vou para estágio, vamos ver o que vai acontecer. Foi no ano em que transitou os Sanches de jogador para treinador, foi no ano que entrou o Sanches para treinador do Boa Vista em 2003. Na altura, para mim, para nós, colegas, vai ser sempre o espanhol, nós tratávamos carinhosamente o espanhol, e foi quando eu disse ao espanhol, olha, vou para estágio, assim, ele, Labrecas, sempre ele é que me tratava de Labrecas. E depois é no fim do estágio que assino pelo Sporting. No último dia de estágio já estávamos a regressar ao Bessa, e isto foi assim, mas foi, eu assino pelo Sporting sem ver o contrato sequer. Ricardo, 2003 Benfica, Sporting, porque percebemos também o Porto estaria interessado, era o Porto de Mourinho. Porque é que não avançou? Epa, Nunca houve tanto interesse? Não, é aí que ficas uma bagageira na bagageira? Não, isso foi com o Sporting. Para sair do estádio, vim na bagageira para assinar para ir a Lisboa, ao edifício Visconde, que ainda estava em obras na altura. Sim, certo. Foi onde eu assinei contrato, era 6 da manhã. Vais na mala do carro? Não, saí da mala do carro do Bessa, depois saio na autoestrada, já passo para a frente, e depois em Santarém paro deste lado da estrada, onde o Rui Meireles tinha deixado o carro no outro lado da bomba de Santarém. Rui Meireles do Sporting, dirigente do Sporting. Tive que passar a autoestrada, uma coisa... Passaste a autoestrada? Passámos a autoestrada de um lado ao outro para ir buscar o carro daquele lado, ir dar a volta para vir para Lisboa. Não apareceu a polícia ali, não? É pá, felizmente não. E se apanhar, o que é que estou aqui a fazer? No meio da estrada a atravessar, a correr. Mas pronto, aquilo era de madrugada, não havia quase ninguém também. A dose de loucura era pouca. E eu saí, foi do Bessa, porque na altura os jornalistas estavam lá e viram toda a gente sair, menos eu, e eu tinha entrado com a equipa, né? Ninguém me viu sair, eu tinha saído na mala do carro, já de noite. Mas daquelas mesmo, mala totalmente fechada? Sim, era por pouco tempo também. Levava assim já não me lembro que carro era, mas não sei se era um Audi, se era uma coisa, o banco chegado à frente. As costas, aqueles bancos rebatiam. E para o banco ia assim, o gajo ali, já podes, e não sei o quê. Para uma palhinha. Ser ali fechado o gajo. Mas foi por aí. Ricardo, e a história do Porto? 2003 foi... é o ano em que o Porto depois é campeão da Europa com o Mourinho. No ano assim, sim. Isto foi... 2003, não tinha a ver com nenhum guarda-redes do Porto nessa altura? Não, nada. Tem a ver com coisas que infelizmente hoje já não está cá também uma pessoa para poder, uma pessoa que eu considerei ser muito, foi o Presidente Pinto da Costa, e que não aconteceu porque não tinha que acontecer. Agora as coisas foram tratadas quer comigo, com eles, quer eles comigo, as pessoas sempre na base do respeito. Houve essa possibilidade, havia essa intenção, tinha que se conjugar muitas coisas. Gosta de falar contigo diretamente, tinha que haver várias coisas e ponto final. Depois, a partir dali, tudo terminou, e vou para o Sporting e feliz da vida, porque era aquilo que eu queria naquele momento. Nesse ano de Sporting, é engraçado que nós depois acabámos por assistir isso também no Benfica, por exemplo, do Jorge Jesus, em que é uma equipa que faz uma época espetacular e acaba, digamos, nas grandes decisões, perde nas grandes decisões. Acontece isso com os Jesus, mas eu lembro mais, acaba por ser mais traumático porque afinal acabou por ser da Taça UEFA. Tudo. Ou seja, perdem campeonato. Já com o Peseiro na segunda época. Sim. E essa equipa, se houvesse uma equipa que merecia ganhar, essa equipa jogava muito à bola. A equipa do Mr. Peseiro foi... Mas o que é que falhou, na tua opinião? Foi não ganharmos. O que falhou foi não ganharmos. Foi final da Taça UEFA, estamos a ganhar ao intervalo. Já havia muitos problemas físicos também. Foi uma época desgastante. Naquela altura, nós
como é que eu ia dizer? A manta não era muito comprida. Sim, Quando a vocês gente não tinham tapava um os grande pés, banco, não tinham um quando a gente grande tapava os pés, sabava um bocadinho a cabeça, quando a gente tapava a cabeça, sabava um bocadinho os pés. Agora, jogar futebol, pá, foi das melhores equipas, e não é só dito por mim, por quem assistia naquele tempo. Nós jogámos mesmo um futebol, fizemos dos melhores jogos, o jogo com o Newcastle, aquela campanha na Taça UEFA, pá, jogos inacreditáveis. Temos a infelicidade de perder o jogo como perdemos na Luz, uma jornada do fim, e depois logo na semana a seguir estamos na Taça UEFA em casa a ganhar ao intervalo, com a equipa já fisicamente estávamos presos por arames, e estávamos já a gerir. Temos um lance onde para fazer 2-0 a bola vai ao poste, aquilo a jogada não sai, pim, o gol do empate. Estamos a falar no CSKA, tinha dos melhores jogadores brasileiros da altura, jogadores internacionais, Daniel Carvalho. Daniel Carvalho, o brasileiro. Sim, Carvalho. Tinha uma equipa, e o resto da seleção era tudo a seleção da Rússia, era a seleção russa praticamente toda. E empatam aí, a seguir, pá, fisicamente passaram por cima de nós, não fomos capazes. Ricardo, desculpa interromper-te, o facto de no fim de semana anterior não terem conseguido pontuar na Luz, também terá influenciado a forma hoje, como a equipa... Quer dizer, hoje, depois de abrir o melão, dizes se ele está bom ou não. Quer dizer, se nós tivéssemos ganhos, e olha, foi a frustração que nos levou a cerrar os dentes e tal. Eu acho que isso tem muito pouco a ver. É justo aquela alcunha, digamos assim, que foi colocada no peseiro do pé frio. Não, muito injusto. É justo, para já, quer dizer, até pode... Olha, lembrei-me agora do professor Luís Campos. Pá, só 10 equipas, e num ano teve aí 3 equipas que desceram de divisão. Olha, e hoje em dia? Onde é que estão essas pessoas? É só provavelmente o melhor dirigente Pronto, do futebol mundial. E não é dirigente. Dirigente não, é pensador. É pensador do futebol para os treinadores executarem os... E onde é que estão essas pessoas hoje? Manager, não é? Onde é que estão essas pessoas hoje? O que é deles? Onde é que estão? Se calhar estão-lhe a dar abraços, e este já com ele a fazer brindes. Esse é que é o problema, muito do problema do futebol português, vai por aí. Porque, voltando a isso, a frustração de perderes um jogo daqueles para o campeonato da maneira como foi é brutal, mas no dia a seguir a vida continua. Estamos, não posso dizer a palavra certa, mas estamos ali todos revoltados e estamos ali a fazer das tripas coração. Agora há uma outra competição e demos tudo o que tínhamos para tentar levar de vencida, não conseguimos, porque se nós temos ganho o jogo na Luz, podíamos ser campeão, porque ainda faltava um jogo, até podíamos perder esse jogo, até podíamos perder. Mas se a gente ganha esse jogo, tínhamos ganho a Taça UEFA, pá, estes gajos são os maiores, e o treinador era o maior do mundo, e para aqui e para lá. Não é nem quando se ganha tudo está bem, nem quando se perde tudo está mal. Não é assim. Há momentos em que as coisas não saem porque não têm que sair. Não é por falta de empenho. O Mister de Peseiro até disse recentemente que é uma coisa que nota-se que marca os vossos percursos, e há uma certa angústia, né? Porque depois daquela época, que se houvesse VAR, vocês teriam sido campeões, porque já nem vou por aí, hoje em dia se houvesse VAR, como é óbvio, era agora. O que é que o Ricardo acha? Achas quando vês o lance? Eu nem acho nada, nem tenho que achar nada, não preciso dizer nada. nada. Dúvida, ou com VAR era nada, limpinho, mas se vocês forem ver, se for uma pessoa, eu não sou capaz de dizer que aquele pano que está ali é vermelho ou preto. Não sou capaz. Há pessoas que são capazes de dizer, transformar o preto em branco e transformar o branco em preto. Eu não sou capaz. Luizão nunca te disse aqui só para nós. Já estivemos juntos, quer dizer, nem ele tem culpa nenhuma. Se ele estava a fazer o trabalho dele, ele o meu e eu o meu. Não é, a gente já falamos sobre isto em off. O culpado disto tudo já não cá está. Já não está aqui, ponto final. Nem vou tocar mais nesse assunto, porque é um assunto que mexe com uma coisa muito grande, com uma instituição grande, com uma paixão tremenda, com o trabalho de treinadores, jogadores, staff, muitas coisas, resumida a uma coisa que meu Deus, dava para meter um gajo preso até ao fim da vida por cometer uma atrocidade destas. Tudo aquilo que te apetecia. Para uma atrocidade destas. Agora, tem a ver com ir buscando o que era daquela equipa para esta. Foi uma partida que o futebol pregou àquela equipa, àqueles jogadores, àquela equipa técnica. Ricardo, o não ter ganho um título. Foi mesmo. Se pudesses, entre aspas, escolher um golo para não sofrer, seria o do Luizão ou do Caristés? O que é que mais... Os dois. Os dois, um para a seleção e outro para um clube, para o meu clube. É difícil. É muito difícil. Já tinhas sido campeão nacional?
se calhar... Sim, mas quem quer ser campeão nacional uma vez, quer ser 2, quer 3, quer 20, quer tudo, isso quando lá estás não tem a ver com títulos, queres ganhar aquele jogo. Depois é que sabes que é para aquele título. Agora, é como os prémios de jogo, vamos aumentar o prémio de jogo, vais correr mais. Não, isso quer dizer, não é por dinheiro que tu vais... melhor no fim. Sabe é melhor no fim agora. Quer dizer, agora, esta bola não vou voar porque esta só vale 100 euros. Esta já vale 200, já vou. Isto não, a malta que pensa assim está fora da caixa. Agora, não consigo responder. Preferia não termos... Ou melhor, podia ter sofrido os 2 se nós tivéssemos marcado 2. Não é? Se nós tivéssemos marcado gols. Porque no lance do jogo do Benfica Sporting já estava mesmo já a acabar o jogo. E no jogo do Portugal-Grécia não conseguimos marcar. E onde marcámos golos sempre, tivemos oportunidades, e aquela equipa da Grécia Forense tinha perdido 2 jogos desde o apuramento até à fase final, foi uma geração brutal, eles não perdiam com ninguém, mas também não ganhavam mais que 0. Eu digo-vos uma coisa, o Otto Reagel, que era o treinador, aquela equipa de Katsuranis, Karagunis, se passassem 5 jogadores do meio campo para a frente, ele levantava-se o banco, quase entrava no campo para manterem uma linha, ele não deixava estar mais de 4 jogadores no... Era assim, aquilo era a equipa defender, bolas paradas, esquemas táticos, e era assim, eles perderam 2 jogos, e um foi durante o Europeu, acho que perderam com a Rússia, que a Rússia fez um golo de fora da área, uma coisa assim, salvo erro. Não, a Rússia não. Não, com a Rússia não. Não, a Rússia não era do nosso grupo, quem é que... Não, era. Era do nosso grupo, sim. Era. Porque passou então foram eles, como é que ficou? Eu acho que foi a Rússia. Passou Grécia e passou Mas acho que foi a Rússia que marcou. Não sei se na última jornada nós jogámos com a Espanha, não foi? E E acho eliminámos. que houve um Grécia-Rússia. E a Grécia passa porque nós ganhamos à Espanha. Exatamente, Porque só passava à Espanha. Não tenho O agora bem empate, presente. Sim, o empate dava para Portugal e Espanha. Eu acho que dava para a Espanha só. Era? Portugal precisava ganhar. Precisava de ganhar. Não, nós tínhamos que ganhar os jogos todos. Assim é que é. Nós, assim que perdemos com a Grécia, tínhamos que ganhar os jogos até ao fim para chegar à final. Assim é que foi. Dava para a Espanha o empate. Até veio a tal história com o Nuno Gomes, ele a dizer com coisa, não, o empate só dá para vocês e tal, não dava nada. O empate dava para eles, a vitória é que só dava para nós, assim é que era. Isto vem no seguimento daquilo que me estavam a perguntar, não te consigo dizer qual era o gol que preferia não ter sofrido nenhum. Agora são dois momentos dificílimos, mas acho que não é o peso de um país e um peso de um clube para ser campeão nacional. O país é muito maior, como é óbvio, mas são 2 momentos diferentes e preferia não ter sofrido nenhum desses. Mas o que é que tem mais marcante quase 22 anos depois? É a defesa deste penalti, por exemplo? É o Vassel, teu futuro companheiro de equipa no Leicester, exatamente. É aquela fotografia que nós temos ali a marcar o gol ao David James, ou este festejo já, o que é que isto encerra de emocional? Antes de dizer seja o que for, e eu como eu e todos nós que seguimos o futebol desde miúdos e depois como jornalistas, este foi o primeiro grande momento, talvez o momento mais excitante que eu uma vez vivi pela seleção. Foi este quando a bola acaba na mesmo sem dar nenhum título. Eu digo-vos, foi um momento, já disse isto, em que tornaste eterno. Não é? E não é onde eu não via ninguém. Eu quando vou nos últimos penaltis e quando eu vou para defender, quando eu decido tirar as luvas, que aquilo é um ato de motivação para mim, eu quando olho, isto tem uma história, por exemplo, falta aí a foto mais importante, foi um bocadinho depois, se calhar depois disto tudo, que eu já vos vou dizer qual é. Desde o momento que o Beckham falha o primeiro penalti, o Beckham arrebentou com a marca de penalti. Vocês viram a característica que ele tinha de bater as bolas, era quase com o calcanhar. O pé de apoio era uma coisa, a perna ficava toda, por isso é que ele batia a bola da maneira que batia. E assim que ele mete o pé no chão, o pé esquerdo para bater na bola, aquele quadradão que é quase deste tamanho, que se usa, agora já não se usa, mas na altura punha-se um quadrado, até tipo um remendo que era para ser mais forte, porque era um sítio onde era mais pisada, a malta ia para ali bater bolas e tudo. Ele arrancou, desfez aquilo, ficou tudo em areia, saiu aquilo tudo. Cada jogador tinha que ir lá e estar ali a pisar. Depois falhou.
Porque se vocês virem as imagens, as câmaras não eram, peço desculpa, não eram tão boas, mas cada vez que o pé sentava, Saltava. a bola até mexia, porque aquilo estava tudo solto. E pronto, infelizmente a do Rui também foi para fora. E eu bato o penalti já fora da minha vez por causa desse penalti, porque não me lembro, nem contei que o penalti do Rui tinha falhado, porque eu era o sexto a bater. E pronto, passando Já estava isto, definido que eras o sexto a bater. já estava na folha. Porque isto começa tudo antes. Quando a gente vai para penaltis, o Dr. Jones, a gente estamos a falar um bocadinho, eu sentei-me um bocadinho no banco, e o Dr. Jones chega ao pé de mim, tinha um bocadinho mais de proximidade, dá muito, muito bem com ele, e diz ao Ricardo, dizes, como era o guarda-redes, pá, descansa o King, que ele está mal alterado, se ele não baixar um bocadinho, a gente tem que o levar daqui, que ele não está bem. Pá, e eu estava ali, falei com o Mister, exato, o nosso Anderson. Mister, está tudo definido, pim, dá-me um segundo, pronto. E eu fui para o pé dele, e ele põe-me a mão na perna, pá, sério, isto mexe comigo porque eu... No momento de maior tensão da seleção... Ele mete a mão na perna e ele diz-me, Ricardo, temos ganho, mas a chorar. E eu assim, pá, o que é que eu vou fazer? Eu tenho focado, já tinha aquilo, tenho que ir ver só as minhas, reviver o que é que eu treinei com o braçar, os vídeos que vi, body language da malta, pim, para eu não falhar nada. O que é que eu vou fazer? Isso porque aquele jogo com a Inglaterra era o segundo momento a seguir a 66. Exato. Segundo momento a seguir a 66, que o Eusébio perdeu, quando a gente perdeu aquele Mundial e tal, não sei o quê. Aquilo para ele era o gol da vida dele. A gente ganhar aos ingleses naquele dia era o gol da vida dele. E ele acabou a gente a ganhar e disse ao King, é assim, eu defendo os penaltis para ganharmos, mas tu tens que me prometer, ficas aqui descansadinho e tiras a toalha. Não precisas estar com a toalha já de encharcar as tuas toalhas, senão o doutor tira-te daqui. O Ricardo disse, King, acredita em nós, a gente vai ganhar todos e eu vou defender, no mínimo defendo e a gente ganha. Pá, e eu levanto-me, até que o doutor, ele ficou ali, pousou a toalha no joelho, que ele andava sempre com a toalhinha dele, e o doutor ficou ali ao pé dele. E vamos para o campo, não é? Os jogadores vão no meio do campo, nós vamos lá, vão ter a quem é que marca primeiro, e nós, pá, estamos longe do banco, eu nunca mais vi o Eusébio, a malta estava ali toda em pé à frente, o Eusébio ficou sentado, porque ele tinha aquele problema no joelho também. E isto começa a coisa de penaltis, ele arrebenta a marca de penalti, começam a bater os penaltis de maneira diferente, porque os jogadores destros assentavam o pé todo no mesmo sítio, aquilo era perigoso, era quase tudo, só o Ashley Cole é que era canhoto, metia o pé de apoio do outro lado, estava à vontade, e eu, lá vem a história do a sorte, vou adivinhar para aqui e para lá, pelo menos eu falo por mim. Language é o quê? É muito trabalho, Mas é o quê? a direção do pé de apoio, a maneira como bates para a bola, a maneira como partes, onde está os teus olhos, estudar se ele baixa a cabeça antes de bater o penalti ou não, se batem a olhar para o guarda-redes, visão periférica, isto tem muito trabalho e depois tens que ser bom e tens de ser potentíssimo nas pernas para quê? Para esperares até o último momento e conseguires passar de 90-10 percentagem para 80-20, porque a faca e o queijo está neste gajo, a faca e o queijo estava neste gajo. Este maluco que está aqui tem poucas hipóteses, tem é que tentar, se for diminuindo 1%, a margem do outro vai subindo, é como uma ampulheta, se vai lá de um lado está a encher do outro, e a gente só tem o nosso papel visualizar naquela altura trabalho exaustivo com o Kim, com o Moreira, com o Braçar, nosso treinador, treinarmos, visualizarmos. Pronto, resumindo, eles começaram a mudar a maneira, começaram a bater ao meio da baliza, para quê? Para não fugirem muito da zona de conforto, para não mandarem a bola fora, tanto que há um penalti que o Argreaves vai, e eu decido ficar parado. Sim. Já estou a bater todos ao meio da baliza, e foi o único gajo que encostou a bola. E eu já comecei, há gajo do Montijo, né? Como a malta costuma dizer, comecei a ficar marafado, já estou farto de estar aqui a ser enganado, né? Isto passa-se, entretanto, vai o Postiga. Veio o Postiga, que era a minha vez, e eu não tinha feito as contas, eles viram que eu saí da baliza, vou para fora da área, era a minha vez, eu não vou para a marca, a malta no meio do campo diz, olha, o Ricardo não quer bater.
vai o próximo, era o Postiga, era a seguir a mim, e vai o Postiga e faz aquilo. Pá, quando vejo aquilo, é como vocês devem ter feito também. Ainda O hoje. coração para ali um bocadinho, não é? Fosga-se, o gajo diz, fosga-se, ai Jesus. Gol. A seguir, agora, sou eu, e a seguir sou eu a marcar. Vou defender este. Pá, e quando vou, imagina, fora da área, pá, tens ali, onde a gente estava, pá, aí 20 metros para a baliza. No entanto, começa a andar, daqui para lá, baliza aqui, começa a andar, buscar a linha aqui, eu começo a andar, isto tudo são segundos, né? Começo a andar e olho para o meio do campo, começo a ver o jogador inglês. Quando eu olho para lá, olho, Vassell, que é este gajo? Este gajo nunca marcou nenhum penalti, era o único jogador, era o mais novo da equipa na altura, nunca tinha marcado um penalti a ninguém. Não tinhas referências nenhumas. Zero. Eu assim, Fónix, ainda por cima, mano, vem um gajo que ainda não marcou um penalti nenhum. Pá, e nisto, estou a olhar para as mãos. Estou a chegar ao pé de buscar a linha, e olho para o gajo, faz assim, e diz, olha, foge-se. E faz aí. E tal, e manda as luvas para o chão, para o pé do poste, e o fiscal linha olhou para mim e fez assim. Pum, gajo. Bem, e eu vou para a baliza, o Vassell vinha já assim, acabou, a bola estava à entrada da área, ele pô, viu aquilo, olhou para o árbitro, como... Pá, Também se perturbou um bocadinho, se e eu calhar. lá, mas o interesse, epá, inconscientemente meu, era, estou farto de estar aqui, tenho que fazer alguma coisa para mexer comigo, e para defender não é preciso luvas, era, pá... E aquilo mexeu também com o gajo, assim, pô, tem que pressionar este gajo ao máximo, este gajo nunca bateu ninguém, normalmente os gajos direitos, quando não batem ninguém, batem em força para não falhar meio, um bocadinho para a nossa esquerda, porque cruzar é mais difícil, tem que aguentar até ao fim, eu a mentalizar naquilo tudo, enquanto ele estava a pôr a bola no penalti, assim, olha para o gajo, epá, e é esta parte que eu vos digo, eu não ouvia nada, não havia barulho, o estádio estava vazio, pá, lá o árbitro, diz ao gajo, pá, tens que bater, qual é o problema? Tem luvas? Não é o problema. Pá, e eu vou aguentar até ao fim e pronto, tenho a felicidade dele a bola conseguir enganá-lo e sair no momento exato. A bola era um bocadinho difícil, veio-me aqui um bocadinho e eu consigo meter a mão com força a mão esquerda para atirar. Epá, e depois vem aquela coisa, defendi, eu levanto-me rapidamente, festejo comigo para motivar-me, não é? Pá, até disse para mim, é assim, é com as mãos nuas, foi o que eu disse. E venho, dou a volta e venho para vir buscar a bola para bater. Nisto, epá, isto é a baliza, né? Eu venho para aqui, eu vim festejar aqui um bocadinho e dou a volta para cá. Nisto, veio o Nuno Valente a caminhar já. Na sequência a seguir ao Postiga. Porque era o Nuno Valente a seguir. O Nuno Valente vinha... Epá, vinha, ele... Perguntaram a ele esses foscas. E eu faço sinal, Nuno, sou eu, tranquilo. E depois o Nuno disse, quando tu dizes que és tu, foi a maior alegria que eu tive na minha vida, que eu não sabia o que é que eu ia fazer. Eu ia ali toda apertadinho, não sabia o que é que eu ia fazer. Que era a eliminar-se, quem falhava, perdia. Eu faço sinal, ele vai para trás, e depois passo, pá, eu estava habituado, tinha marcado já vários penaltis, sempre marquei penaltis também no Boa Vista. Só que tens um gajo de 2 metros de altura, 2 de largura, David James, era um gajo assim, pá, e tem que ser forte, em baixo, cruzado, que é o mais difícil, e era como eu gostava de bater, foi um penalti perfeito, a bola bateu na meia lateral, e só a partir desse momento, não foi assim tão perfeito. exato, foi muito mal marcado, foi quase fora. Essa grande amiga que eu tenho disse que foi quase fora. É nesse momento que eu sinto o peso de Portugal. A seguir isso, quando eu celebro, quando eu corro para aqui a festejar, o barulho estremecia os ouvidos, aquele barulho que parece que estamos numa discoteca ao lado de uma coluna, os tímpanos tremiam, o barulho era uma coisa, o peso, não era o peso das pessoas, o peso que havia naquele estado, era uma coisa brutal. Rapidamente, estou a pedir socorro porque vi-me sem ar, porque caiu toda a gente em cima de mim. E eu estava sem ar, queria respirar. Eu lembro que acho que foi um dos primeiros a chegar. E eu vi pelo cabelo e pelo cheiro do perfume dele. E só Nuno, empurra-se, que eu quero respirar. E para empurrar, para dizer em cima de mim. E foi a seguir a o festejo todo, toda a gente ter vindo. Vocês imaginam quem foi o último a chegar aqui? Sei, mas é. Claro. Que era o que tinha menos
possibilidade, não podia correr, levou mais tempo. Ele quando veio já a seguir ao Scolari, e já me apanha na pequena área, que isto durou ali uns minutos, e ele agarrado a mim, ele só me agradecia, só me dizia obrigado, obrigado, obrigado. E eu só lhe King, quem te agradece somos nós. Tu estás ao nosso lado e estás a sofrer connosco e estás todos os dias ao nosso lado. E ele só dizia, não sabes o que isto significa para mim. E eu disse, epá, eu imagino, eu sou jogador, eu gosto da história, a gente via esses momentos, revimos esses momentos contigo. Aquilo para ele foi, epá, ele se calhar naquele momento disse, já posso morrer, já vou feliz, já vi Portugal ganhar a Inglaterra. Ricardo, temos aqui uma foto, instantes depois disso, que as luvas estão aqui assim. Como é que alguém se lembra? O guarda-redes se lembra? Como é que alguém se lembra? Espera aí, deixa-me buscar as luvas. Não, isso foi o meu Carlos Godinho. Isso foi o meu Carlos Godinho é que se lembrou, pá, não deixes essas luvas aí, que isso vai ser uma parte da história. E mandou, estão num quadro guardado, uma peça feita muito gira pela minha amiga Ana Matias, que me as pediu para fazer uma obra de arte e juntou num quadro. Ela era uma pessoa muito à frente em termos de mente, via as coisas, ela era da parte de marketing daquelas coisas, e tem um quadro grande cheio de frases que ela ia encontrando em cada jogo que Portugal jogava na rua, frases diferentes que as pessoas diziam. Sei que tem lá um relógio partido no festejo, ela juntou partes do reloginho e colou-os lá, bocados de roupa caíam, ou um brinco, esse quadro tem muitas coisas, estão simbolizados aquele europeu, porque aquele europeu, e nós dizemos, o que teria sido aquele europeu se este jogo fosse a final. Sim, isto foi a final antecipada, teve um efeito. Imagina, Fernando, se este jogo tem sido a final, eu digo, se calhar a tragédia tinha sido maior, porque tinha morrido assim mais já gente. Ficou para a história. Tinha morrido gente. De emoção, porque aquilo foi, o povo merecia. Nós dizemos, este europeu foi reescrito em 2016 porque tinha que ser com aquela seleção, tinha que ser com a França, em França, pela história dos portugueses em França como imigrantes. Vai tudo, a história encarrega-se de pôr tudo no sítio. E se calhar não teve que ser aquele momento, mas o povo português e aquele europeu, como organizado, como se viveu aquele ambiente naquilo, eu adorava ter uma máquina do tempo para poder voltar atrás e viver de fora, como adepto. Ainda por cima, tu que sendo Montijo, aquela imagem do caminho do e quem fez aquilo, autocarro, quem fez aquilo era do Montijo, quem fez aqueles placares. É isso que eu estou a dizer. Ou seja, mas o próprio até o Carlos Godinho disse aqui que não deviam ter feito isso porque vocês, aquilo de certa forma vos perturbou. Concordas? Não. Vocês não motivou-nos cada jogo, porque a partir do jogo da Grécia, mas afinal, quando nós perdemos, mas a trajeto para a final, aquilo foi uma loucura. Mas começou a seguir ao jogo da Grécia no Porto. Os placares e as pessoas a acompanhar-nos começou a ser cada vez maior até ao final. Como é óbvio, na final foi uma coisa épica de cavalos, motas, barcos, helicópteros, aviões, era uma coisa. Nós fomos de pé no autocarro da academia até ao Estádio da Luz. Mas não vos influenciou negativamente isso, pelo contrário? Não. Influenciou-nos negativamente porque a gente não ganhou. Se a gente ganha, lá está. Se a gente sempre ganha, a questão do resultado final. Então, se nós formos às conquistas, se vocês forem ao 2016, então, aquilo galvanizou os portugueses toda a história, desde Marcosis até o estádio. Quer dizer, isto tem a ver com o resultado, é que às vezes inventa-se coisas ou faz filmes onde o filme é aquilo só te pode dar alegria, satisfação, orgulho de ser português. Não ganhamos. Não foi por falta de apoio, não foi por falta de qualidade dos atletas, não foi por nada, porque os outros ganharam, marcaram um golo e nós não marcamos nenhum. Parabéns aos outros. Ricardo, se o Elon Musk aparecesse aqui e dissesse assim, Sr. Ricardo Pereira, dou-lhe 1 milhão de euros e você passa para cá as luvas. 1 milhão de euros? Aceitavas ou não? Não. O dinheiro faz falta a muita gente, mas aquelas luvas neste momento não saem da pé de mim, não. Podia ser o Elon Musk ou podia ser o António Manel. Não é só o Elon Musk, tem 1 milhão de euros. Ricardo, temos estado aqui a falar de momentos felizes, apesar de tudo, mas 2 anos antes desse Europeu 2004, no Mundial 2002,
para o Ricardo não foi um momento tão feliz. Para nós. E Não, para mim, mas eu falo ok, também sim. para Portugal, porque não conseguimos ir longe. Mas tudo aquilo que aconteceu ao Ricardo, fez a fase de qualificação, julgo, com o Kim, Sim. e depois na fase final é o Vítor Bahia, que é o Foi guarda-redes. decisão do treinador. Já perdoou o António Oliveira por não, isso. Isso não há nada para perdoar. Não é? São decisões que... foi sempre o que eu disse, e até hoje. Não concordei, mas tive que a respeitar, sempre. Sempre, independentemente, porque o treinador é quem decide. E o treinador é que sente o que é que faz falta, e ele disse-me na própria cabine que eu tinha feito o europeu, tinha sido também ao meu desempenho, felizmente, com os meus colegas que estávamos presentes naquele Mundial, fizemos uma grande qualificação, garantimos a qualificação no primeiro jogo onde jogaram 4 jogadores do Boa Vista na Irlanda, nesse empate de 1-1. Mas foi o que ele disse, tal qual como depois vou-te tirar, vai jogar o Vítor, que é assim que eu acho que deve ser. Prontos, não concordei, como é óbvio. Estava no meu direito, mas sempre com profissionalismo ao máximo, respeitando, continuando a fazer o meu percurso e a trabalhando para, quando tivesse a oportunidade, de voltar a jogar. Imagino, e para um guarda-redes, como há pouco começámos no início... Agora, deixa-me só fazer uma parte. É uma dor de alma também ver essa geração e ter tido o privilégio de ter estado nessa equipa. Vocês olhem um a um desses elementos que estão ali. Era só craques. Era uma geração Era, já fantástica. tinha estado no 2 do Euro 2000. Atenção, Exatamente. Sim. Essa geração merecia e aquela equipa merecia muito mais e deveria e poderia ter feito muito mais. Houve muitas vicissitudes que se passaram que não foi possível, mas aquela seleção merecia, aquelas eram atletas do melhor que havia no mundo, e muitos. Ricardo, há uma pergunta que nós temos que fazer obrigatoriamente, porque nem nos perdoariam se não fizéssemos, que tem a ver com aquela questão que se pós-2002, Ricardo, Vítor Bahia, vocês passados estes anos todos voltaram a falar? Já estivemos juntos. Já fizeram, está tudo resolvido? Ou... É assim, as coisas que... Estamos a falar de 2 dos melhores guarda-redes da história do futebol português. E foi sempre, eu falo isto, já disse publicamente, e não toco muito mais vezes no assunto, para as pessoas também não fazerem grandes filmes, porque comigo é transparente. A única mágoa que eu guardei sempre para mim não foi porque os treinadores é que escolhem, os treinadores é que decidem quem é que tem que ser e o porquê é que tem que ser, tal como eu acabei de dizer de 2002. Pronto, não concordei, mas tive que respeitar aquela decisão e ponto final. Era ter tido notícias através de pessoas e até uma pública, onde quase que me acusavam de ser um mau profissional. E isso é que me custa, e isso não... perdoas, mas não esqueces, como é óbvio. Não é? Agora, o Vítor foi e é uma referência para muitos de nós, e eu sou dessa geração um bocadinho mais novo, mas continua a ser pelo excelente, um dos melhores guarda-redes do mundo na sua época que foi, e por isso as coisas boas e tudo o que eu passei bom também com o Vítor, porque tive alguns momentos e alguns jantares com amigos em comum, principalmente o Jorge Couto, por exemplo, quando ele passou uma fase muito difícil, onde teve quase para deixar de jogar antes desses grandes momentos, depois para ser campeão, ganhar a Liga Europa, ganhar a Liga dos Campeões. Sim, após a passagem teve pela uma lesão muito grave e teve ali quase, e eu era um dos fãs, pude com a minha humilde força incentivar e hoje está tudo bem entre vocês? Vai estar comigo, está sempre tudo bem. Eu não quero mal nem àqueles que me querem mal, quanto mais eu não. Mas imagino para um guarda-redes, porque lá está, o guarda-redes é aquele que não pode falhar. Deve ter sido, e é preciso ter uma força mental muito grande para depois do Scolari ter decidido, não, este é o jogador, porque o Carlos Godinho contou-nos que o Scolari tomou a decisão de dar-te a titularidade da seleção após um jogo com o Brasil em que tu fizeste uma grande exibição, e diz, não, é este o guarda-redes que eu quero porque é o melhor, não há aqui com mais histórias. Mas depois sofreste havia muita pressão. Certo? Eu vou dizer, porque as pessoas pensam, não é as pessoas pensam, passaram uma imagem que o Ricardo começou a jogar com o Scolari. Vão aos livros e vejam quantos jogos que o Ricardo já tinha na seleção nacional. É o António Oliveira que te lança, não é? Pronto, é o António Oliveira que me mete a jogar na seleção. Eu já vinha a jogar, a titular na seleção nacional. Depois não joguei no Mundial e voltei a jogar a seguir. Nós fazemos tudo para estar sempre ao melhor nível. Para quê? Para quando o treinador decidir,
estás lá presente. E não foi com a chegada do Solar, é porque teve muito mais. Eu com o António Oliveira tive menos tempo do que tive com o Mr. Scolari. O Mr. Scolari teve connosco mais tempo e segui, fui para ali fora. Quantos anos jogou o Vítor na seleção com mais treinadores? Quantos anos jogou o Bento? Quantos anos. Quer dizer, tiveram que passar com vários treinadores e foram jogando, é óbvio. Eu deixei de ir à seleção quando o Mr. Scolari sai e entra o Mr. Casqueiros. Decidiu não me levar nunca mais. Ponto final. Estranhaste essa decisão do Mr. Carlos Queiroz? Muito, mas é outra das histórias que vai para o livro, não pode ser dita aqui no podcast, e um dia vai ser posta no livro. Vocês tiveram aqui uma pessoa muito querida de nós, que sabe essa história de trás para a frente, e um dia ele vai assinar essa folha, que é o meu amigo Carlos Godinho, do que se passou desde essa altura, a partir de 2008. São decisões, os treinadores é que mandam, ponto final. Mas ainda a entender que não são decisões que são puramente desportivas, são decisões que extravasam a questão técnica do guarda-redes. Essas pessoas é que têm que ter dizer. Se disserem, foi sim senhora, não servia para mim porque não prestava para Portugal. Pronto, mas nessa altura em que havia uma grande pressão com o Scolari, não foi só com isso. Cada jogo que fazia estava ainda sob escrutínio ainda maior. Se vocês recuarem um bocadinho, juntou-se a fome com a vontade de comer. A partir de 2003, 2004. Foi no ano que eu fui para o Sporting. Certo? E quer queiramos, quer não, o que nós estamos a fazer hoje não existia antigamente. Podcast, mas havia outros meios. Os jornais e as televisões usavam sempre. Eu já vos disse o que é que se passou. Juntou-se a fome com a vontade de comer. Juntou-se uma era nova na seleção nacional e juntou-se a problema do Ricardo não ir para o Benfica e para o Sporting. E isto, o Ricardo, que era muito bom para muita gente, passou a ser muito mau para todos e um alvo para todos, porque qualquer coisa... Eu nunca, felizmente, eu nunca disse isto publicamente, porque até tenho medo, até vou bater na madeira, tenho medo, mas eu acredito que isto nunca mais aconteça, por aquilo que eu passei. As pessoas, não, mas vocês têm que ter sempre, são sempre alvo de coisas, porque são os melhores. Espetacular, mas... Há meios, há coisas que se devem e há coisas que não se devem fazer. Felizmente, nós temos tido, de para cá, tivemos o Eduardo, tivemos o Rui, tivemos Eduardo, o Rui, quem jogou mais, agora o Diogo, mas quem jogou mais anos, o Ruizinho teve muito tempo, onde cometeram também erros, mas que lhe deram o espaço tranquilo, porque o Rui, o Eduardo e o Diogo são portugueses, são nossos. Quando falham, podem falhar, ninguém é infalível, mas são nossos portugueses. Se vocês recuarem, e fui eu que senti na pele, como é óbvio, toda a gente à volta. Eu entrevista tu que falaste que acho que houve alturas ter seguranças, é isso? Teve a ver com isto ou não? Também, mas não era por causa do... Por acaso foi até... Pronto, isto pode ser... Não sei se posso dizer isto, mas pode ser... corroborado pelas agentes de autoridade. Eu tive que denunciar aquilo que estava a sofrer na pele, eu andei com medo pela minha família, tive que andar a segurança, achei a minha família a saber, porque eu não queria que eles soubessem, a minha mulher, os meus filhos, os meus pais. E isto, um jogador fica, não é só o campo que conta, porque tu tens de ter a cabeça e o corpo livre completamente para te dedicares ao teu trabalho, e aquilo eram momentos difíceis, onde tinha gente diariamente a ameaçar-me pelo telefone, à porta de casa, e depois cheguei a um ponto que tive que denunciar. Cheguei às pessoas, estávamos na seleção, e disse, olha, passa-me isto, já não aguento mais. E depois foram-me apresentados à frente, cara a cara, essas pessoas. Pronto, olha, como sou... Tu uma vez disseste numa entrevista... Deixei só para me deixarem em paz. Mas percebeste qual era a intenção, a intenção daquelas pessoas? Que conseguiste conhecer as pessoas? Eu não os conhecia, não os conhecia até ali. Os conhecia de vista. Não, mas porquê é que faziam isso? Amando de quem? Mas tinha a ver com o facto de seres o titular da seleção? Apenas e só porque eras... Posso-vos dizer tudo. Aqui, com tanta gente a ouvir, não vou cometer essa loucura, porque são coisas que eu, hoje em dia, não vos posso apresentar provas daquilo que eu estou a dizer. Claro. Hoje em dia, não vou cometer essa loucura. Mas essas ameaças tinham a ver pelo facto de seres o titular da seleção e não outro guarda-redes? Tinha com tudo. Passou. Imagina, estás na praia,
tua mulher, a tua mãe, os teus filhos pequenininhos e teres gente má, perigosa, a sentarem-te ao teu lado, a rodearem-te a família. Como é que te sentias? Tu sabendo quem eram, o que é que fazias? Vocês, pessoas comuns como eu, mas não estão expostos a isso, o que é que vocês faziam? Vocês estão a olhar, ficam a olhar uns para os outros e espera, pois não sei o que é que eu dava um tiro numa orelha, eu dava uma catanada numa perna. Pá, o que é que as pessoas faziam? Explico, porque as pessoas até falarem têm que passar para o lado de cá. É complicado, não é fácil nós estarmos perante isto. E isto não se passou só cá, também posso contar em Sevilha, passei por um processo de pedir ajuda também a autoridades portuguesas para me ajudarem, porque tive um presidente, na altura o meu presidente era louco ao ponto de nos ameaçar. Presidente do Betis. Presidente do Betis. Já morreu também. Chegou-me a ameaçar, sabia onde é que os meus filhos andavam na escola. Disse-me isso cara a cara. Pá, e como é que tu ficas? Mas porque na sequência de uma A derrota... minha mulher ia para ti, para lá, para levar os miúdos ao colégio. O outro ainda não andava. Para o colégio todos os dias, andava com 2 pessoas que não sabia quem era. Sempre com ela. Vinha para casa, ia para a rua e tal. Nunca, durante 3 anos. Durante 3 anos. Durante 3 anos. Mas porque é que ele te ameaçou se Epá, tu eras jogador do na clube? altura, Resultados, na altura foi quando o clube foi intervencionado pela Hacienda, pelas finanças, e queriam obrigar os jogadores estrangeiros, os postos que tinham as fichas, como eles chamavam, as fichas mais altas, a abdicarem do que tinham para se ir embora, para não receberem os seus salários, para não receberem os contratos e não sei o quê. Eu era um dos que estava incluído, éramos 7, 2 espanhóis, e houve ali, foi momentos que eu não desejo a ninguém, mas sítios que eu guardo sempre o melhor. Adoro aquela cidade, adoro aquelas pessoas, adoro como tudo, adoro, eu agarro-me às pessoas e às coisas boas. As coisas boas são sempre muito maiores que as coisas más. Sim, mas acredito que acontecer isso no teu país deve ser mais difícil ainda, não é? É duro, mas pá, felizmente eu acredito sempre nas pessoas. Acho que há um momento em que alguém mete a mão na consciência e diz, pá, isto não pode ser. Ricardo, tu há pouco quando falaste que te apresentaram a essas pessoas, não sei se percebi mal, tu depois falaste com essas pessoas que te ameaçavam e conseguiste esclarecer. À minha frente, é este e este. Ok. Vem daqui, através deste e deste. Agora decide o que é que queres fazer. Eu tinha tudo na mão para os poder prender ou acusar ou depois ir não sei o quê, fazer coisa. Não. Mas a decisão só para me deixar em paz. Não. E a partir daí deixaram-te em paz? Felizmente, porque pá, sim, mas ainda foi, eu não sei se foi por muito mim. Tempo, ou não? Ainda foi durante um Foi durante tempo. algum tempo. E conseguiste estar fresco a jogar a mesma assim. Tinha que estar, houve momentos dificílimos, houve momentos em que a gente dá tudo, mas depois do banho e vais, o mundo começa a cair outra vez e tens de segurar, tens de olhar para os teus, tens que seguir em frente, tens de ser forte. E é assim. Eu lembro de ler uma entrevista tua, se calhar há uns 10 anos, em que tu falavas de que tinhas tido um anjo da guarda. Não, eu tenho. Eu tenho. E nunca disseste que nunca querias falar sobre isso. Eu tenho um anjo da guarda, seguramente em tudo, porque eu digo isto na brincadeira, como é óbvio. Eu já era para não estar aqui. Já vi o São Pedro 3 vezes com as chaves e ele barrou-me a entrada 3 vezes. É pequenino ou... Não, durante a minha vida. Olha, a última foi na noite da véspera da meia-final, quando fomos campeões europeus. Vinha para a Sport TV e tive um acidente tão grande, saí ileso, o meu carro ficou desfeito. As pessoas disseram que quem vinha aqui neste carro morreu e eu tive um arranhão num braço. E as pessoas dizem, pá, não pode ser, é impossível, não acaba aí nada aí dentro desse carro, como é que tu saíste pelo teu pé e não tens um arranhão? Não. Sim, pois, olha, eu tenho alguém que olha por mim, tenho algum propósito nesta vida para fazer ainda que não chegou a minha hora, e é por isso que eu luto, é essa luz que me guia, é tudo isso que eu acredito que há alguma coisa divina, alguma coisa que nós andamos cá a fazer, que às vezes só vamos quando já não temos cá nada para
para executar mais. Acredito isso. Há pessoas que vão cedo demais, há pessoas que vão tarde demais. Eu não sei se vou cedo demais, se vou tarde demais, não faço ideia. Ainda cá estou, mas pensava que já era o que estava. Várias vezes, a primeira, lembro, era miúdo, quando 16 anos, tinha 15, 16 anos, tive uma operação, uma peritonite, rebentou, já estava à morte, tive 3 horas a ser operado e no fim da operação os médicos disseram aos meus pais, fizemos o que pudemos, mas em princípio ele não passa da manhã. Disseram isto assim, literalmente, ao meu pai e à minha mãe. E foi duro e ainda cá estou. Antes, epá, não sou nenhum super-herói, mas olha, sou o Labreca do Montijo. E porque caminhamos já para o fim, mas se calhar não és o super-herói, mas se calhar andaste lá perto, principalmente nos jogos com a Inglaterra, e dirias que a última pergunta que te faria é: qual foi a frase ou a expressão mais engraçada ou curiosa que um adepto inglês te disse depois de seres o carrasco 2 vezes de Inglaterra, porque nós estivemos a falar da questão dos penaltis de 2004, mas a verdade é que tu conseguiste defender 3 penaltis. Primeiro guarda-redes do mundo a defender 3 penaltis no Mundial. É português. Não é por ser eu, mas é português. Pá, E é nosso, ainda é por do cima, melhor. sendo os especialistas eram só o Frank Lampard, o Steven Gerrard e pronto, o Carragher não seria propriamente o mais... Esse já ia todo, como se a gente diz, borradinho marcar, que até marcou antes do árbitro apitar e teve que repetir. E tinha marcou Mas nessa... conta Não, lá. eu não mexi. ok. Vocês forem ver as imagens, o árbitro nem apitou, ele arranca para a bola, marca. Queria despachar. Eu fiquei parado, o gajo marca, e eu olho para o árbitro e faço o sinal, e o apito, como é? E o árbitro olha para ele e diz: epá, eu não apitei. E eu olhei para o gajo sem barreiras e já foste, já estou de borrado. Mas qual foi a expressão, a frase que diziste as 2? De histórias boas de ingleses. A primeira, com o Vassell, quando fui para o Leicester. Sim. A primeira coisa que vocês imaginam que eu tive de fazer quando fui para o primeiro treino, no fim, com o Eriksen e tal, com os colegas todos, não vamos embora daqui sem marcar o penalti ao Ricardo. Ele marcou à terceira vez e eu vou bater no posto e entrou. Mas defendeste os outros 2, nem sequer foram ao lado. Defendi os outros dois. À terceira eu vou bater no posto e entrou. E pá, havia jogadores a rebolar no chão, assim, não pode ser, é impossível isto, é impossível. E a outra, não é o meu primo Carlos, mandou uma vez uma foto, e só depois passando uns tempos, já há muito tempo, num pub, não sei se era na Escócia, se era na Irlanda. Epá, e vocês sabem a rivalidade que aquilo é deles, né? Vamos e tal, não sei o quê. E ele adora futebol, é maluco de futebol, para o meu bagui, meu primo e tal, guarda-redes, e estava num bar onde entravas e por cima do bar tinha uma bandeira gigante da Inglaterra, com aquela coisa assim rasgada, assim, meio rasgada, e com a minha foto em cima a dizer a palavra, começa por F, England, com a minha foto ali. 4 letras. Exatamente, começa por F, são 4 letras, England, assim por cima, e o meu primo ali, o meu primo diz: fiquei cá uma semana, vinha aqui e não me paguei um pint na minha vida, pagaram-me 100%. E ainda tenho que ir àquele sítio, ainda tenho que ir ao The Cave, que era onde ele estava. E nós Nunca também já agora, e nós somos amigos do Ricardo, temos que ir lá. E acho que ainda lá está essa bandeira, e como o Mister também brinca muito com estas coisas, o Mister Martínez, o sogro é escocês, a mulher é escocesa. A maior alegria não é quando a Escócia ganha, quando a Inglaterra perde, e por isso quando eles ganham ainda gostavam mais de mim. Os escoceses. É essa a hora que vais levar para o Mundial, não? Epá, eu tentamos, eu e todos levarmos agora, levamos o que podemos e o que podemos acrescentar, e estou ali, sou mais um para ajudar a que o que nós temos, que é os melhores do mundo, os guarda-redes, temos. Quem é que joga melhor que os portugueses. pés? Era o Ricardo ou é o Diogo Costa? Epá, quer dizer, hoje em dia estão mais postos, estão mais munidos, estão mais. Eu jogava bem, mas acho que eles hoje em dia estão mais munidos de muito mais qualidades, porque
treinam muito mais vezes isso também. E hábito, não é? Criam mais hábitos, né? A mim eu queria criar esse hábito e às vezes não me deixavam. Ele a defender Eu penaltis gostava- também se bate bem. Por isso, pá, mas não, nós temos a felicidade, deixa-me só referenciar isto, tudo para trás. Rui, o legado que o Rui deixa é fantástico. O jogador, o guarda-redes mais internacional português, e agora com o Diogo, com o Zé, com o Rui, que têm sido mais assíduos, estamos muito bem seguros. Temos uma equipa técnica que faz tudo para que não só eles, mas todos tenham o melhor do mundo e continuem a ser e a ter as condições para serem os melhores do mundo e a estarem cada vez mais perto daquilo que sonham sempre, sabendo que o futebol é uma coisa incerta. Há expulsões, há lesões, há aquele dia menos inspirado, há aquele dia que os outros estão mais inspirados que nós, há dias que a tática não resolve, tem que ser no coração, há dias que o coração não resolve, tem que ser na tática. Agora, uma coisa é certa, estamos, não é? Dos guarda-redes, para mim, os meus, hoje já digo os meus, são os melhores do mundo, mas os nossos jogadores estão completamente soberbados desse desejo de dignificarmos e de levarmos a Federação Portuguesa de Futebol, o nome Portugal, os portugueses, para o lado do Atlântico e orgulhar mais uma vez os portugueses, que é isso que importa, é que independentemente do resultado, que nós gostávamos de chegar a dia 19 e estar lá e trazer o caneco para cá, é as pessoas terem o reconhecimento. Nós fizemos tudo e os atletas fizeram tudo, toda a gente fez para que as coisas corressem bem, e muitas vezes esquecemos que do outro lado estão adversários, que muitas vezes temos que lhe dar um mérito, não é só de mérito do lado de cá, muitas vezes há mérito muito maior dos outros. Claro que sim. Eu aprendi isso em Inglaterra e tive uma ação, umas vezes perdemos 4-0 em casa com o Swansea e o estádio de pé a aplaudi-los porque foram muito melhores que nós naquele dia, e no fim os adeptos a abraçar-nos com pena, assim, fomos amassados hoje, mas para a semana Estamos cá. estamos lá outra vez. Bem, como sempre, temos uma pergunta final relacionada com o tema ou com o nosso convidado. Não se souberes a resposta, não respondas, que isto é para o nosso público responder. Sinceramente, Rogério. não acredito que ele saiba. Acho Força. que é provavelmente a pergunta mais difícil que eu vou colocar neste programa, que é, pelos nossos registros, pelos registros da bola, a primeira vez que aparece o nome Labreca é num Montijo Grupo União Sport. Santarém. Quem era o treinador do Grupo União Sport? Se souberes, não digas, Ricardo. Vou-te dar uma dica, mas não divulgues. Mas não, vamos dar a dica em off Em e off, ele aí é. vai ficar siderado. Quem era o treinador do... do Grupo União Sport? Portanto, fica... É o que aparece na Não bola. respondas agora, fica a dúvida, fica a pergunta no ar, pode ser respondida se quiser para enviar para o nosso e-mail toquedebola@bola.pt, também nas nossas redes sociais. A nós só nos... neste momento o Rogério está a dar a resposta ao Ricardo. a nós só nos resta muito agradecer, Ricardo, a tua presença. Gostámos muito. O prazer foi meu. Mais 50 anos. Peço desculpa por alguma coisa que Nada, tenha por falhado, amor de mas, Mais 50 anos. Que venhas com o caneco também, é verdade, dos Estados Unidos, que será Podemos já relacionado. prometer isso. daqui a 50 anos. Não. Se ganharmos o Este caneco, ano, estás cá de novo no Eu verão. estou cá no dia a seguir. Olha, Está Venha feita- nadar. está Pô, feita- não está consigo, feita- gravado, não está consigo, gravado. Não consigo. Está feita a promessa. Mais uma vez, Rogério e Paulo, obrigado como sempre. Muito obrigado pela vossa companhia. Já sabe, bons toques no desporto e na vida. Vemos no próximo episódio.